Ele fala aqui rapidinho, né? Perdi a confiança no Grupo City, não pelo campo, e sim pela comunicação. A falta de compromisso com o torcedor em relação à comunicação e informação. Pois é, isso é uma das grandes queixas. Obrigado pelo seu superchat, Luiz. Isso é uma das grandes queixas do torcedor e até da imprensa de uma forma geral. A forma com que o Grupo City, a forma com que o Bahia se comunica com seu torcedor. Não vou dizer que perderam, porque chegaram e parece que nunca tiveram. Estão tentando, de alguma forma, entender essa forma de comunicação. Ainda está muito longe, muito distante da forma que deve ser, mas precisa melhorar essa comunicação e a forma com que você conversa com o seu maior patrimônio, que é o torcedor do Sport Clube Bahia. Ano passado, eu repito, depois de transferência de jogadores e direitos de televisão, se não estiver enganado, a terceira maior renda do Bahia, o terceiro dinheiro que mais entrou nos cofres do clube foi de sócio-torcedor. Além de ser o Bahia e a torcida, além disso, é sua fonte de renda. Uma das principais. Então você precisa conversar com seu torcedor. O número de sócios está caindo. Bahia já perdeu aí uns 3, 4 mil sócios-torcedores, pelo menos. Isso até a última semana. Então pode ter tido ainda mais quedas aí nesses últimos dias. Então, precisa melhorar essa comunicação com o torcedor. Precisa jogar mais limpo, mais claro, entender as críticas, entender as reclamações, até porque foi o próprio Ferran Soriano, né, que falou algumas vezes quando ele esteve aqui que esse clube é da torcida e tal. Tem que ouvir mais o torcedor, tem que saber se comunicar com esse torcedor. Porque senão, eu vi até o vídeo do Cássio Cardoso, que eu concordo, senão o que responde e o que vai responder toda vez o momento do Bahia é o placar e o campo. E a gente sabe, como torcedor do Sport Clube Bahia, que nem sempre foi assim. O campo tem um papel importante e fundamental. Mas quantas e quantas vezes esse clube não esteve em um momento bom e a torcida estava ali apoiando, estava ali vibrando, estava ali junto do clube. E hoje, eu até tinha comentado isso há uns 2, 3 jogos na Arena Fonte Nova, mesmo que em 2023 a sequência de jogos sem vencer era maior. O Bahia fez 2 sequências de 8 jogos sem vencer na temporada de 2023 com o Renato Paiva. Mesmo naquelas sequências de 8 jogos sem vencer, o momento não parecia ser tão sufocante e desgastante como é na temporada de 2026. O torcedor do Bahia hoje está muito mais cansado, muito mais exaurido, está muito mais de saco cheio de tudo isso que está acontecendo com o Sport Clube Bahia do que estava em 2023 por N motivos. Porque era o início de um trabalho, era o entendimento que o time do Bahia ainda estava começando, estava, enfim, melhorando suas peças, era um time aquém, estava, enfim, voltando à primeira divisão. Mas era um clima muito mais de apoio, de harmonia do que tem hoje. E eu entendo o torcedor, eu entendo mesmo o torcedor. Porque tudo que aconteceu em 2026 com o Bahia, que você cria uma expectativa, pô, segundo ano consecutivo indo para a Libertadores, mesmo que seja a fase preliminar, segundo ano consecutivo indo para a Libertadores, pô, a base está montada, pô, a gente já ali tá, a cada ano a gente vai gastando e reforçando a equipe. Pô, veio a janela, as contratações já não foram contratações que empolgaram, para você qualificar e subir o nível da sua equipe. Vem uma pré-Libertadores contra a modesta equipe do O'Higgins, que todo mundo achou que já tinha passado, né? Mas esqueceram de jogar a bola, esqueceram do campo. Eliminado para a equipe do O'Higgins. Deixa eu tirar. Aqui. Eliminado para a equipe do O'Higgins. Campeonato Brasileiro, que o Bahia não começa tão bem. Conseguindo alguns resultados, até sem performance. Dentro de casa, patinando. Não conseguindo resultados. Empatou com o Fluminense, fazendo um primeiro tempo muito ruim. Empata com a equipe do Vitória. Derrota nos últimos jogos dentro de casa. Então, assim, eliminado na Copa do Brasil para a equipe do Remo. Derrota para a equipe do Remo. Uma equipe que acabou de subir para a primeira divisão e que tem um orçamento muito menor. Com todo o respeito à equipe do Remo. Enfim. Então, o torcedor do Bahia foi recebendo pequenas pancadas ao longo de 2026, até um ponto que o torcedor do Bahia, sabe, fala, pô, meu irmão, deu meu juízo, minha saúde mental. Aí volta aquele papo, o que era para ser diversão, o que era para ser lazer, aquilo que era para eu distrair minha mente, aquilo que era para eu ficar mais tranquilo, não tá existindo. Pelo contrário, o torcedor do Bahia vai para a Arena Fonte Nova para se estressar mais.
para gastar dinheiro, e não é barato. Estacionamento dentro da Fonte Nova, 80, 70, 60 reais. Do lado de fora você estaciona 20, 30 reais, correndo risco ainda de seu carro ser arranhado ou acontecer alguma coisa com o seu carro. Ah, vai pegar ali um transporte por aplicativo. Você gasta o quê? Mais 30, 40 reais para ir para voltar. Pô, transporte público. Você não gasta tanto dinheiro, você gasta ali 11, 12 reais, nem lembro quanto é que tá o transporte público. 5,90, 6, sei lá. Você gasta 12 reais. Mas você gasta o seu tempo, que você não sabe com quanto tempo você vai chegar em casa, se com meia hora, se com 1 hora, se com 2 horas. Você gasta dentro do estádio, com bebida, com alimentação. Então, assim, é um ano que a gente precisa mesmo ter paciência. E eu não digo nem paciência com eles, paciência com a gente mesmo, para tentar sair de um ano de uma cabeça tranquila e tentar acreditar que vão aprender de alguma forma a melhorar essa comunicação com o torcedor, porque de fato ela é deficitária, de fato ela aumenta os problemas do clube, ela aumenta essa sensação de afastamento entre equipe e torcida, e enfim, fica essa situação aí que a gente está vendo. Se não todos, a grande maioria está dando graças a Deus que sábado é o último jogo do Bahia no semestre. Enfim, 5,90, né? Pronto. Tá aí, o transporte público 11,80 na capital. Do Eliatan, ele fala: boa noite, Yuri. Creio que esse desgaste com o Ceni é muito por causa da falta de transparência da diretoria, que acaba deixando tudo com ele. Também ajuda. Porque é o Rogério que tem que responder sobre contratação, é o Rogério que tem que responder sobre montagem de elenco, o Rogério que tem que responder sobre um jogador A, B ou C. E às vezes, até ali no calor do momento, acaba respondendo alguma coisa que não deveria, alguma coisa que ele, enfim, não tem propriedade para falar. Processos que precisam ser mudados, e eu tô acreditando que esses processos vão ser mudados. Espero que num curto espaço de tempo, porque essa falta de papo, essa falta de conversa com o torcedor ajuda muito nessa crise toda, tá? Deixa eu ler os comentários da galera que tá por aqui, que tá chegando também, antes da gente começar nosso bate-papo. Yuri, o que esperar do Bahia e do Grupo City? A saída de Guardiola irá revelar o quanto era sucesso do processo e o quanto era Pepe. Comente aí. Valeu, Marcos, um abraço, boa noite. E eu falei isso aqui também tem pouco tempo, que eu tenho minhas dúvidas do quanto é expertise do grupo, do quanto é o potencial do grupo, do quanto é o Grupo City e tal, e do quanto é Pepe Guardiola. Porque eu tenho certeza que tem um papel importante nisso tudo, no sucesso do Manchester City. Mas eu ainda não tenho noção do quanto. Ou se era o Guardiola o responsável por todo esse sucesso do Manchester City, apesar do Manchester City já ter ganhado o campeonato inglês antes da era Guardiola, mas não era essa potência, essa unanimidade que só veio a conquistar a Champions League com Guardiola. Eu tenho muitas dúvidas disso tudo. E a sensação que fica, pelo menos nesse primeiro momento, é que era muito mais mérito do Guardiola, né? Era muito mais mérito do Guardiola. Enfim, vai vir a primeira temporada do Maresca, que o Grupo City, inclusive, vive um momento conturbado, porque o time do Sport Clube Bahia, nessa situação, não falo de posição na tabela, mas a pressão externa que tem, pedido de saída de Rogério Ceni, pedido da saída de Cadu Santoro, pedido de reformulação da equipe, então uma pressão muito grande no time do Bahia. Um Girona que foi para a Champions League, na temporada passada flertou com o rebaixamento e conseguiu se salvar. Nessa temporada começou muito mal, conseguiu uma recuperação que você falou, não, ali ó, subiu, ok, se encontrou. Voltou a cair na reta final de produção, até cair de divisão de novo. O Girona vai jogar a segunda divisão do campeonato espanhol. Então, um Bahia com pressão, um City com mudança de comando depois de 10 anos e uma mudança cheia de incertezas, porque ninguém é Pepe Guardiola. Vem aí um treinador que trabalhou com ele e tudo mais, mas enfim, ninguém é Pepe Guardiola. Um Girona que caiu para a segunda divisão, que hoje anunciou que o treinador não continua na temporada. A torcida tem carinho, enfim, entende, inclusive, que muito disso é por conta de fair play financeiro e por conta da própria administração do Grupo City, que, enfim, envolve outras questões. Teve uma época que o Grupo City
não estava no comando, enfim, por conta das questões da UEFA, mas isso é papo para um outro momento, mas é o Grupo City que está comandando, e era o Grupo City que estava comandando a equipe do Girona. Um Palermo, que está na segunda divisão, tinha um jogo para subir, não conseguiu acesso, morreu na praia, na reta final o Palermo morreu na praia, então a gente está falando assim, sem pesquisar as outras equipes, equipe do Japão, da China e de outros cantos, 4 equipes, talvez as 4 mais importantes, ou 4 das mais importantes, que vivem um momento de extrema instabilidade. E aí me preocupa o quanto disso afeta o Sport Clube Bahia. Apesar de cada um ter sua administração, cada um ter o seu comando, cada um ter o seu departamento de futebol, cada um tem seu departamento de comunicação, de marketing e tem os seus processos, mas ainda é um grupo como um todo que pessoas do escalão de cima, nesse momento, não sabem para onde olhar. Seja o Ferran Soriano ou as pessoas do alto escalão que comandam todo o grupo. Porque é problema para todo lado, irmão. E o quanto vão entender que o problema do Bahia, que aos nossos olhos e com toda a razão são problemas macros, problemas estruturais de montagem de elenco, problemas de desgaste, problemas de relacionamento, o quanto desse problema é grave, porque ali olha, pô, o Bahia tá ali em 8º, tá em 7º, essa pressão que tá aí. O quanto vão entender que é grave aqui, ou mais grave, ou tão grave quanto o Girona que tá na segunda, um City que é o principal time desse conglomerado, início de um novo projeto. Um Palermo que precisa subir de divisão, que de novo vai jogar a segunda divisão. O quanto vão entender que isso aqui é um problema e que precisa ser atacado com prioridade? Precisa ser reforçado nessa janela do meio do ano, que daqui a pouco a gente vai falar da situação dos goleiros do Bahia também, que é um caos, uma calamidade, mais uma. Eu acho até que o destino tá colaborando, falando assim, irmão, tô te dando outra chance. Reforça esse gol do Sport Clube Bahia. Sabe aquele papo de escrever certo por linhas tortas? Eu tô sentindo que é esse papo com o gol do Sport Clube Bahia. Porque, voltando pro início da sua pergunta, Marcos, porque eu acho que tudo isso vai fazer a gente enxergar e entender se o sucesso do Grupo City se chama Pep Guardiola ou Guardiola foi uma ferramenta fundamental dentro de um processo de, enfim, de um grupo estruturado, de um grupo que deu condições totais e foi peça para que o Guardiola fizesse esse grande trabalho no Manchester City. Hoje eu estou inclinado a acreditar que é o Pep Guardiola, mas enfim, vamos ver aí o que o tempo vai dizer disso tudo. Grupo City vai pagar para ver Rogério Ceni até cair para a segunda divisão. Eu acho que se tiver que pagar para ver, vamos pagar para ver. Eu tenho uma convicção que vão pagar para ver, que se tiver que cair para a segunda divisão, não estou falando que vai cair nem nada disso, mas como ia pagar para ver com o Renato Paiva, ou tiraria o Renato Paiva ali na reta final, que eu acho que também não ia acontecer, ia pagar para ver, e se tivesse que cair na mudança do ano, ia falar, vamos reavaliar toda a situação aqui e tudo mais, e para essa temporada você não segue. Eu acho que se tiver que pagar para ver, vamos pagar para ver. Rogério não vai sair, ele deixou claro, não vai pedir para sair. Não vejo o Grupo City mandar Rogério embora. A não ser que o Bahia tome, sei lá, uma goleada catastrófica, e eu acho que nem assim o Rogério Ceni sairia, mas, enfim, colocaria, eu acho que uma pulga atrás da orelha ali de todo mundo, a pressão aumentaria 10 vezes mais, mas não acredito que o Grupo City vai mandar o Rogério Ceni, o Bahia vai mandar o Rogério Ceni embora no meio da temporada. Então, no mínimo, a gente deve ir abraçado com o treinador aí até o final da temporada. Se tiver que pagar para ver, vamos pagar. Por mais que eu ainda não acho que o Bahia vá brigar para não cair. Mas, enfim, tô começando a ficar assustado com tudo isso, tá? O Girona foi muito por essa temporada. Os melhores jogadores saíram tudo. É lógico que ia resultar em uma queda para a segunda divisão. Mas até na temporada passada já estavam flertando com esse rebaixamento e, enfim, acabou não acontecendo. A queda do Girona, a pipocada do Palermo. 3 situações. A situação do Bahia só mostra que a crise de administração patética do Grupo City. Pois é. O ano de 2026 do Grupo City é aquele ano pra ficar maluco. Boa noite, Yuri. E a camisa de sócio vai ter ainda? Vai ter sim. Vai ter sim a camisa de... Alô? Ainda tá dando essas quedas. Eu acho que é quando eu bato nesse fio. Vou resolver depois isso aqui. Vai ter ainda a camisa de sócio. Não sei quando. Eu vi até que o Fernando lá do Sou Mais Bahia, ele colocou que
as fotos, a camisa escolhida e as fotos já estariam sendo feitas, os ensaios para divulgação desse novo uniforme do sócio do Bahia. Mas não sei se vem nesse período de pausa da Copa do Mundo. Eu acho e acredito que sim, vem nesse período de pausa da Copa do Mundo. Mas se era uma camisa, pelo menos o tema, se eu não estiver enganado, era aquele da seleção brasileira, né? Era uma camisa para chegar antes da Copa do Mundo, para utilizar durante a Copa, enfim. Nesses próximos dias, aí durante esse recesso de 50 dias, o Bahia, última partida 30 de maio, os jogadores sairão por um período de férias. Acho que 15, 20 dias os jogadores vão sair. Um pouco mais, um pouco menos do que isso. Acho que um pouco mais de 20 dias os jogadores vão sair de férias. Até porque a reapresentação deve acontecer na reta final. Ano que vem, ano de Copa do Mundo. O Brasileirão começa cedo de novo. Mesma coisa. Então, os jogadores vão sair um período de férias, de uns 20 dias. E aí retornam pro centro de treinamento em junho, para aí sim se preparar para a partida contra o Atlético Mineiro, que ainda não tem data, mas ali na semana de 22 de julho. Então, são 50, mais de 50 dias, 52, 53 dias sem Esporte Clube Bahia. Acho que nesse ato a camisa vai sair. Não sei qual é a camisa, está sendo guardada a 7 chaves aí. Quem venceu o concurso da nova camisa do Bahia, mas vai ter sim a camisa do Esporte Clube Bahia para a temporada. Cadê? Quem mais está por aqui? Yuri, segundo o Jornal à Tarde, o City estuda o destino de Cláudia Echeverri e o Bahia é uma opção. Sabe de algo? Não sei de algo. Não sei de algo, não. Mas sei que é um cidadão que gostam muito, tá? Internamente. Aí não sei se vão conseguir trazer o Echeverri. Não sei se vão conseguir trazer o Echeverri. Yuri, ninguém fala do Yokohama, que era um dos maiores vencedores da Liga do Japão. E esse ano quase caiu, virou porteiro da zona de rebaixamento. Posso até dar uma olhada sobre isso. O Yokohama, né? Clube do Grupo City também.